Glória a Deus, a mensagem do Espírito Santo de Deus para o nosso coração hoje está em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 10. Colossenses 1, 10, a palavra de Deus diz assim, olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então nós precisamos andar dignamente diante de Deus. Nós devemos agradar a Deus em tudo, nós devemos frutificar em toda boa obra e devemos crescer no conhecimento de Deus. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas se preocupam muito em aparecer para os outros. Ela quer parecer digna, honesta, sincera, verdadeira e até mesmo santa diante da sociedade. Você vê muita gente colocando o versículo bíblico no status, nas mídias sociais, mas vivendo numa vida de pecado. Tem gente que bota versículo todo dia, mas não dobra o joelho para fazer uma oração. Tem pessoas que colocam mensagens e palavras nas mídias sociais, porém fala mal de outras pessoas. É aquela pessoa que guarda rancor no coração, aquela pessoa que guarda mágoa, briga com as pessoas. Então a Bíblia diz aqui que nós devemos andar dignamente diante de Deus. Nós precisamos aprender a viver uma vida diante de Deus e parar de achar que viver de aparência vai nos levar para o céu, porque não vai. Não vai. Um versículo que me chama muita atenção é o versículo que Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí ele diz que umas pessoas vão dizer Senhor, mas em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu expulsei demônio, falei novas línguas. Mas essas pessoas, Jesus vai falar para elas, mas eu não te conheço. Aparta de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque a preocupação era parecer santo diante das pessoas, mas diante de Deus, no oculto, essa pessoa não se importava com a sua vida com Deus. Eu pergunto para você, você realmente se importa com sua vida espiritual, sua vida diante de Deus? Quando você está só você e Deus, né? Supondo, tem mais ninguém. Você está cara a cara com Deus. O que é que Deus vê em você? O que é que Deus viu em você? O que é que Deus ouviu saindo da sua boca? Qual é o comportamento que Deus viu? Não é verdade? Porque às vezes nós somos muito preocupados com o que o outro vai achar. Mas você já parou para pensar que um dia você vai estar diante de Deus? E aí você vai saber naquele momento o que Ele achava de tudo isso? Do jeito que você vivia? Do jeito que você falava, do jeito que você se comportava, do jeito que você levava a sua vida espiritual. Não importa a opinião das pessoas, o que importa é a opinião de Deus. A opinião das pessoas não vai te levar para o céu. A opinião das pessoas não vai salvar a sua família. A opinião das pessoas não pode fazer nada por você. Mas, sim, aquilo que Deus pensa ao seu respeito pode mudar a sua vida, salvar a sua casa, te dar bênçãos sem medidas e te levar para o céu. Então a Bíblia fala aqui, que nós devemos andar dignamente diante de Deus. O que importa é o que Deus pensa. O que importa é o que Deus está achando de tudo isso. O que importa é minha vida diante de Deus, eu e Deus, né? E uma outra coisa também, muitas pessoas elas se preocupam em mostrar sua espiritualidade e santidade diante das pessoas, mas ela não fecha a porta do quarto para orar e falar com Deus. Ela não tem vida com Deus, ela não tem diálogo com Deus, ela não tem leitura da palavra, ela não tem momento de louvor, ela não, vamos dizer, ela não tem aquela intimidade com Deus, essa é a palavra verdadeira, ela não tem comunhão com Deus, ela não tem conversa com Deus, é só ela e Deus, né? Então nós precisamos aprender a parar de viver uma vida de aparência de santidade e ser verdadeiramente
santos diante dele e todos os dias entrar na presença de Deus e pedir misericórdia e pedir a ajuda de Deus e pedir o fortalecimento de Deus. Nós devemos aprender a viver uma vida diante de Deus e não uma vida diante dos homens. Precisamos aprender a dar o nosso melhor em todas as coisas, que é frutificar em boas obras, fazer coisas, nem que for coisas pequenas, mas que seja para agradar a Deus em tudo, que nós possamos sempre estar pensando o que Deus está pensando disso, né? O que Deus está vendo, o que Deus achou do que aconteceu. Que o nosso pensamento venha a ser: será que eu estou agradando a Deus? Será que o que eu fiz, o que eu faço, o que eu falei, o que eu falo, Deus aprova? Porque aí sim você vai viver uma vida de bênçãos, uma vida digna diante de Deus, uma vida que agrada a Deus, que frutifica em boas obras, ou seja, só cresce, aparece, vamos dizer assim, né? Porque Deus te usa, porque Deus te abençoa, porque Deus é com você, e as pessoas vão vendo essa verdade sem você ter que abrir a sua boca, sem você ter que falar nada. Entenda, eu não estou falando que você não pode colocar um versículo, eu não estou falando que você não pode colocar uma pregação na internet, eu estou falando do seu secreto, do seu fechar a sua porta diante de Deus, você se preocupar em como está a sua vida, só você e Deus, como se o mundo inteiro não existisse mais. Ah, mas o meu filho, mas é por causa do meu marido, mas é o pastor da igreja. Não, esquece todo mundo, porque na hora que você tiver cara a cara com Deus, Ele não vai querer saber o que o pastor falou, o que o pastor fez, o que o obreiro, o que o marido, o que o filho. Ele quer saber você, né? Como foi as suas obras e o que você tem para apresentar diante dele. E é muito sério, não é verdade? Então guarda essa palavra no seu coração, que vem de Jesus para você, amém?